Está aberto. Nós damos as boas-vindas à doutora Marta Sousa Coutinho, que nos vai falar sobre os jovens e a esperança. É uma cara duplamente nova, jovem, portanto adequada para este tema, no ano jubilar da esperança, e também é uma cara nova nas nossas conferências do ISTA também, isso, com muito gosto que a recebemos. Agradecemos muito a sua resposta e o acolhimento a esta iniciativa e a sua generosidade de poder estar aqui hoje. Também fazia uma breve apresentação, será mesmo brevíssima, porque a doutora Marta foi muito sucinta. É licenciada em Cultura e Comunicação na Faculdade de Letras de Lisboa. Também foi investigadora no Católica Lisbon Yunus Centro de Inovação Social, e foi também um pouco nesse contexto que nos conhecemos. Faz parte do movimento Economia de Francisco Portugal, para o qual tem contribuído bastante, com a finalidade também de contribuir para um modelo económico mais inclusivo, conforme esse desígnio do Papa, uma economia de rosto humano, mais comunitária. Presentemente é gestora de sustentabilidade na empresa Teixeira Duarte e vive na esperança de construir para a construção do mundo melhor. Vamos dar a palavra à doutora Marta. Muito obrigado. Acho que tem também alguma novidade sobre o modo de se processar aqui a conferência. Fica à vontade. Eu ganho ginástica. Então, boa tarde a todos. Também agradecer ao Frei Gonçalo por esta apresentação e ao Frei José Manuel pelo cuidado que teve comigo. Então, eu tenho 26 anos. Estou aqui a representar os jovens, se é que posso. E também aqui com o intuito de partilhar convosco a forma como nós jovens hoje vamos vivendo a esperança e como é que crescemos nesta alegria da esperança. Quando pensamos na esperança, eu acho que por vezes parecemos que vivemos numa realidade distante desta esperança que idealizamos ter ou que idealizamos viver, e muitas vezes dizemos: mas se a minha vida fosse outra, ou se a minha vida fosse diferente, ou se eu tivesse. Mas a verdade é que a esperança que temos de ter é a partir da realidade que Deus nos deu e da realidade, é a partir dessa realidade concreta que podemos realmente viver a esperança e viver na esperança. Não sendo como algo abstrato, mas no que temos à nossa volta e daquilo que queremos concretizar com a força que o podemos fazer. Eu imagino que na conferência passada, que eu não pude estar, se tenha discutido aqui esta esperança cristã e o seu significado com uma ideia mais teórica. E eu hoje gostava de trazer uma visão mais prática, porque acho que também, quando olhamos de uma perspectiva jovem, nós, hoje em dia, imagino que tenha sido sempre assim, com esta vontade de nos mexermos mais também como jovens. Temos sempre esta ideia de ir e fazer a minha avó dizia que olhava muito para o meu lado, mas também dos jovens no geral, que nós éramos o verbo de ir em formato concreto e real. E também acho que muitas vezes, principalmente as gerações anteriores à nossa, esperam que os jovens sejam a solução dos problemas criados pelas gerações anteriores. Mas nós próprios também temos as nossas fontes de esperança e muitas vezes essas fontes de esperança são as gerações passadas e também as pomos na geração atual e nas gerações vindouras, mas também olhamos para aquilo que passou como forma de ganhar a nossa esperança e para os exemplos passados. E somos muitas vezes invadidos por estas perspectivas negativas, como
a vossa geração está perdida. Quando chegar a vossa vez, já não há reformas para ninguém. A ONU já não é o que era, já ninguém se interessa pelas coisas que eles dizem lá em cima, ninguém quer saber. E de facto o mundo hoje em dia está cheio de desafios, de crises económicas, desigualdades, o desemprego, esta questão das faltas de perspectivas, a desconfiança das instituições, como estava a dizer. Eu acho que estas coisas nós estamos sempre a ser sobrecarregados com estas coisas e também com a questão do planeta e da nossa casa comum e das mudanças climáticas. E, e muitas vezes estes problemas parecem enfraquecer-nos e tirar-nos alguma esperança, ou entristecer-nos e deixar-nos sem margem para, se vamos ficar sem reformas, então também não vamos trabalhar, porque se é para isso, já não nos serve. E, portanto, ou temos aqui esta perspectiva de nos enfraquecer e de nos desesperançar, se é que posso usar esta palavra, ou então podem ser este combustível e esta procura de inovar, de fazer mais, de ser sinal de esperança e de mostrar que afinal não, há uma volta a dar e essa volta a dar tem de ser feita por nós, tem de ser real, tem de ser concreta. Isto pressiona-nos um bocadinho. Por isso, e o que é que podemos fazer, tendo em conta estas duas perspectivas e estes dois lados da moeda que, que estão à nossa volta, que existem? E eu acho que um dos grandes desafios que existe hoje em dia na nossa geração, é sermos autênticos. E nós temos sempre esta pressão de alcançar sucesso, de ser populares, de ser ir para as redes sociais e fazer vídeos cheios de visualizações, cheios de seguidores. Uh, uma, Já não sei quem é que dizia que era uma autoestrada digital sem regras. E, e por isso eu gostava de destacar hoje esta importância de focarmos na esperança que queremos também levar para o mundo e mostrar ao mundo que existe. E, e principalmente eu acho que a esperança, principalmente para nós crentes, é a esperança que temos na vida eterna, porque é que nos dá, o que nos faz viver bem aqui na Terra, é a esperança de que a nossa vida não é esta. Nós estamos aqui de passagem e que por cá não há mal nenhum em sermos invisíveis aos olhos das pessoas. Não somos invisíveis de maneira nenhuma aos olhos de Deus, seja qual for o nosso caminho. E, mas de qualquer forma, acho que esta esperança deve ser ativa, real e concreta. E que isso é que é a esperança. Não é, não é esperar sentado, é fazer por chegar lá e ser verdadeiro. E por isso eu acho que a esperança que eu proponho a nós jovens é uma esperança de autonomia, mas de interdependência. É aceitarmos que no nosso crescimento pessoal, de uma vida com sentido e a importância de sermos comunidade. Estas duas palavras de autonomia e interdependência parecem conceitos que são dificilmente se juntam, mas mas sermos capazes de fazer as nossas coisas com noção de que precisamos dos outros é, é essencial para nos dar a esperança de que podemos fazer mais coisas juntos. Que eu não podia estar aqui se mais ninguém estivesse cá a ouvir-me também, não é? Não fazia sentido, e tudo isso vem de vivermos a interdependência e autónomos. E, e para que o façamos, devemos também colocar esta esperança no combate e na luta diária de acreditar que somos capazes de o fazer, de fazer o que podemos, o que quer que seja, que se podemos ter essa de viver melhor e de viver melhor com os outros.
acho que foi na Jornada Mundial da Juventude de 2019 que o Papa Francisco disse que, tenho aqui escrito, dando o melhor de vós, fizeste o milagre da multiplicação da esperança. E, portanto, todos juntos, este milagre da multiplicação da esperança só foi possível, e nós depois conseguimos perceber isso em 2023, foi necessário estar imensa gente a trabalhar para as coisas se concretizarem. E de repente parece que foi um milagre ali, mas que nós todos também trabalhámos para ele. E, e também nesse ano, em 2019, o Papa sugeriu um encontro com os jovens em Assis, para se repensar a economia e no modelo económico atual e de como é que podíamos tornar o mundo, tornar esta economia tão capitalista numa coisa mais humana, com um olhar muito mais verdadeiro, humano e também para a causa comum, também sempre muito com este intuito da Laudato Si. E esse encontro foi cancelado devido à Covid. Portanto, nunca aconteceu, nunca chegou não aconteceu nesse período. E o que é que os jovens fizeram? Mexeram-se, foram dentro da dependência que tiveram uns dos outros e da sua autonomia de se mexer cada um, criaram um movimento com o objetivo exatamente de pensar, passou de um encontro a um movimento de jovens que se queria mexer e lutar por esta economia melhor, mais solidária, mais humana, com um olhar atento à causa comum que existe em todo o mundo, e que é então a economia de Francisco, que o Frei Gonçalo já mencionou que eu fazia parte. E vem desta perda de esperança que se sentiu da Covid, de pronto, afinal não há, e que podíamos ter todos encostado ao sofá, mas quisemos todos mexer, e em 2022 lá aconteceu o tal encontro, e o movimento mantém-se ativo, e hoje em dia é uma fundação, e tem vindo a crescer dentro da sua organização. Tenho que tirar aqui um bocadinho de água, desculpa. E eu acho que este é o verdadeiro conceito de esperança ativa, que é, ao mesmo tempo, a esperança de cada um e a esperança de cada um nos outros, e nesta vontade de crescermos juntos. E esta esperança surge principalmente do encontro, desta vontade de estarmos juntos e de sermos mais unidos e amigos uns dos outros. E este encontro com o outro e com as nossas comunidades, com a missão que cada um sente que tem na Terra, aqui nesta vida, é o que faz com que a nossa esperança também deixe de ser tão abstrata e passe a ser real, concreta e ativa, como eu dizia ao início, e que ganha forma e se vai concretizando ao longo do nosso dia a dia e que a vamos pondo em prática e a podemos pôr em prática neste encontro e nesta vida que podemos levar a cada dia. E, e eu diria que esta esperança se torna transformadora porque nos chama a agir e a cuidar não só de nós e de cada um, mas também de quem nos rodeia, do planeta e das gerações, tanto as que passaram como as que estão a caminho, as que já cá estão e das que aí vêm. E em 2003, na Conferência Episcopal da Colômbia, os bispos diziam que, também tenho escrito, que devemos libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade. Que voltamos a este ponto da esperança ser sempre uma coisa que nós podemos fazer e não viver, e não uma coisa que, que é abstrata e que não serve senão para dizer que se tem. E,
E o Papa também ainda reforça esta questão de nos mexermos pela esperança e por nós e pelo mundo, com o seu conhecido apelo dos empreendedores de sonhos. E ainda antes do início, foi em dezembro, o Papa Francisco, nas suas orações do mês, pediu-nos para rezarmos pelos peregrinos da esperança, aqueles que se colocam a caminho. E o Papa chama-nos a este caminho sempre tendo em conta tudo o que estamos a viver hoje, desde as guerras, as dificuldades, e ele pede-nos esta nossa própria conversão ecológica integral, como ele chama, esta vontade de estarmos para os outros e para o mundo, sendo este mundo também o ambiente e o cuidado com a causa comum, e, e volta a requerer a ação da nossa parte. E, e isto não é. Estas orações que o Papa faz mensais não são para os jovens, são para todos. Ninguém está livre de agir e de agir na esperança que, que o próprio também diz que é uma âncora que dá sentido à nossa vida. Um, e também queria aqui dizer que esta pressão que eu dizia, que nós às vezes sentimos das gerações que estão acima da nossa, que também não a devemos sentir sempre como obrigação de sermos perfeitos ou de virmos salvar o mundo e sermos os super-heróis da Terra, mas fazermos também com cuidado e olhar para o outro de forma a que, não sendo o com mais seguidores no Instagram ou com mais visualizações no TikTok, ser aquele que cuida e com, olha para a realidade e não para a realidade do ecrã. E também que não devemos ter medo da nossa realidade, que parece que é uma coisa que hoje existe muito com esta questão das comparações. Não ter medo da nossa realidade, nem de a vivermos, para vivermos na esperança de uma realidade que não é a nossa, mas vivermos a esperança na realidade, na nossa realidade. E, e depois, e se os frutos, por mais que pareçam invisíveis, eles também não são para ser colhidos agora. Podemos só colhê-los na nossa, na vida para além desta. E, e também aqui, para terminar, também gostava só de lembrar que os jovens também não são a esperança do futuro, mas são a esperança do agora. Que o nosso papel também é, para além de agir agora dentro daquilo que podemos fazer para contribuir para este mundo mais justo e mais solidário, também temos esta esperança ativa que nos ajude a ser ativos e que nos ajude à transformação e, e também aqui algum apelo da geração que está acima da nossa, em vez de descarregar em nós, também nos ajudar a construir este mundo que com certeza sabem muito mais que nós sobre ele do que nós. E pronto, eu abria aqui o debate a algumas questões e perguntas que tivessem, algumas reflexões. Então, fala de capital, esse movimento, o que é que se concretiza exatamente? Tem algumas iniciativas? Sim. Um grupo de reflexão? Na prática, a economia de Francisco hoje em dia reúne-se uma vez de 2 em 2 meses e dentro dos membros da economia de Francisco e também outra vez de 2 em 2 meses, para ser uma vez faseados. Temos alguém vem falar, temos uma conversa com, por exemplo, a última que tivemos foi com a Helena Marujo,
e vamos tendo assim conversas mais informais sobre temas que nos vão chamando a atenção. Temos várias iniciativas. A Economia de Francisco vive muito do que as pessoas da Economia de Francisco, ou quem quer que seja, das iniciativas que tenham e que queiram pôr em prática e que sintam que a Economia de Francisco pode ajudar. E uma dessas coisas é um kit para as escolas. Vamos ter umas conferências também de científicas, também umas coisas mais de universidade para dar a conhecer a economia de Francisco e também promover também a esperança neste mundo melhor da paz e também criar, ajudar também empresas a ter um olhar mais sensível sobre as questões que o mundo hoje enfrenta. Uma curiosidade. No início da sua palestra, falou um bocadinho do sentido de representar os jovens, o que nos marcava relativamente à informação, de falta de trabalho, as guerras, as reformas. Isso é uma coisa que os jovens pensam muito, têm receios, enquanto comunidade jovem, não é? Uhum. Eu acho que o que nos faz mais pensar nisso, eu acho que acaba por ser a questão das casas. E não termos dinheiro para pagar a nossa casa acaba por ser aquilo que depois nos leva a pensar de se eu nem tenho dinheiro para comprar a minha casa, como é que eu vou conseguir, como é que tudo o resto pode funcionar à minha volta se eu nem o quarto consigo alugar? E eu acho que começa muito por aí. Esse é o que leva à criação da consciência de depois não há as reformas, porque depois os salários não correspondem a como vivemos, por isso também não temos dinheiro para poupar. A poupança também é uma coisa que se fala muito entre os jovens, ou a falta dela, principalmente. E, e por isso aí surge, eu acho que este é o primeiro ponto para depois abrir o diálogo para as questões das reformas e das instituições, também se vai falando muito. Eu já sou da geração da avó, já sou da geração da. Eu acho que a vossa geração é uma geração essa problemática, mas que também é um bocadinho bombardeada com estas situações, porque se nós formos ver a minha geração e a geração anterior, os jovens têm imensa facilidade que nós não tínhamos. Já não tinha, nem todos chegavam à escola, nem todos tinham acesso a uma licenciatura, não havia a educação para todos. Tinha dinheiro que ir depois para a escola, não é? Agora é obrigatório, até aqui o 12º. Até aos 18 anos. Se calhar há coisas boas e coisas más. E é bom que as coisas evoluam, portanto, assim, vai evoluindo. Mas é engraçado, o ponto é que esta situação marca os jovens, porque às vezes os jovens ultrapassam com mais facilidade estes medos, esta situação da guerra, da falta de emprego, não é? Porque eu acho que não tinha esta noção de que isso nos afeta tanto. Afeta-nos, e eu acho que uma das coisas que nos afeta e que pelo menos sinto em minha casa era que na geração acima da nossa, das mães, houve uma União Europeia que nos veio salvar a todos, não é? Exatamente. E agora está-se a descredibilizar aquilo pelo qual os nossos pais tiveram tanta esperança. E portanto acabamos nós também por
sentir da geração acima da nossa que estão a perder a esperança naquilo que para eles foi um grande pilar na altura. E portanto, sentimos isso, vivemos isso. E agora, portanto, esta questão das guerras também vai dando mais descredibilização, ou tem descredibilizado mais as instituições grandes que eram a nossa bolha. E acabamos por sentir muito isso, sim. Estamos falando de esperança, há vários jovens a não terem questões humanitárias, enfim, alheias mesmo à própria vontade deles. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre esse índice de depressão entre os jovens e já foi detectado e há um certo aumento no tempo atual. Não sei se serei a melhor pessoa para lhe falar disso, mas eu diria que a depressão aumenta também com a pressão, e a pressão vem de muitos lados. E hoje em dia eu acredito que os jovens façam pressão a si mesmos sem querer. Não, o, o, o telefone, esta arma que nós temos nas mãos, que nos leva à vida das outras pessoas todas, eh, que não é nossa e que não é igual à nossa, mas eles têm toda a gente no nosso telefone tem uma vida ótima, menos nós que estamos cá fora. E isso também nos entristece ou nos ajuda a entristecer. E eu acho que vem muito por aí. E, e sente-se. Não sei se sente entre os jovens se as depressões. Eu não tenho casos em que tenha sentido ou que me tenha apercebido de amigos que tenham tido depressões ou eu própria, e a não ser de casos muito de acontecimentos esporádicos na vida que não foram bem resolvidos, mas não de uma depressão devido ao mundo em que estavam a viver. Se isto faz sentido. Então, bem, se calhar, a situação atual. Eu fui jovem, também tive problemas de arranjar casa, de arranjar carro, e não tinha de viver em casa, mas de facto não havia tantas discussões como há hoje, de facto não havia tanta exigência como há hoje. O jovem hoje tem um patamar também de exigência muito elevado. E eu não sei até que ponto, porque a pressão de logo desde pequeninos, as crianças habituam-se, outros têm, também têm, eu tenho que ter, outros vão para aquela escola também querem, outros acabaram com faculdade, eu também tenho que ir. E há uma exigência muito grande, realmente, uma pressão sobre os jovens. É verdade. É verdade. E não sei até que ponto é que a minha geração é muito culpada disso, porque sempre os apaparicou, ou sempre os ajudou, ou substituiu em muitas dificuldades, porque as dificuldades também fazem crescer. Não sei se é isso que está a passar, mas de facto, não sei se estou a ser incorreta na análise. O que sei é que podem não ter dinheiro, porque não têm para determinados objetivos, mas o certo é que se houver uns jogos de futebol, se houver umas noitadas, se houver, espremem-se todos porque os amigos estão lá. Portanto, a pressão dos amigos, a pressão da sociedade, um concerto, os concertos a Portanto, não sei até que ponto é que, se calhar, por um lado, eu vejo que o jovem hoje tem muita pressão em cima, porque quer atingir determinados níveis que, se calhar, depois não pode chegar lá. E, por outro lado, há a falta de sentido da vida. Se o jovem hoje tiver dinheiro, muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro, não há cá pessoas, não há cá nada, porque ele consegue fazer força tudo. Digo eu, mal, se calhar. Ou seja, se calhar a sociedade apontou as baterias para o ter e não para o ser. E penso que talvez esteja aí
a explicação. É claro que quando os jovens se deparam com as dificuldades, se calhar muitos não sabem agir, não aprenderam a sofrer. Não aprenderam a sofrer. A minha geração pode ter o dinheiro da União Europeia, mas aprendeu a sofrer. Digo eu, não é a minha geração, é a melhor de tudo. É diferente. Exato. Não sei se isto ajuda alguma coisa ou não, mas realmente são problemas diferentes que surgem nas gerações, nos jovens de várias gerações. Mas são problemas também. E há que ir à luta, como em qualquer geração, não sei. Eu acho muito isso, eu acho muito que as pessoas hoje em dia não sabem sofrer e têm problemas que levam problemas muito a sério que não têm relevância real nenhuma. Ai, não tenho a camisola da última moda. Pronto, está bem. Tens outra. Estás com frio. Não, pronto, era só isso. Era só, e temos muito, e esta pressão é isso, sim, a busca constante de um prazer efêmero. E essa questão de ir ao estádio de futebol ou ir aos concertos, quando pensei nisso, eu às vezes penso, eu percebo porque se eu não tenho dinheiro para comprar uma casa, se eu nunca vou ter dinheiro para comprar uma casa, ao menos vou a um concerto, porque para isso eu tenho aqui este bocadinho de dinheiro e posso ir ao concerto, pronto. São escolhas. E... Mas uma vez o padre Nuno Branco que me disse que um dia me ia dizer de onde é que isto veio. Esta frase veio, mas nunca me chegou a dizer, ele nunca encontrou. Mas que era: os meninos mimados não morrem na cruz. E é verdade, não sofrem, também não chegam lá. E essa frase tocou muito, eu achei muita graça, porque é exatamente isso: os meninos apaparicados que estão sempre. Que se não conseguem comprar a camisola, alguém lhes dá, também não conseguem perceber o que é lutar pela camisola. É muito usava como referência para os jovens hoje em dia, para que haja uma inversão desse modo de pensar. Eu espero que sim, mas não sei responder. eh, eu acho que só quando for de facto a sua beatificação é que vamos dar-lhe o devido valor, pelo menos cá ou na realidade em que eu vivo, em que ainda não se fala muito do Carlos Acutis. Eu fui, eu tive a oportunidade de ir à Assis e de ver de vê-lo, e para mim foi muito marcante ver alguém deitadinho, bonito, de calças de ganga e ténis. E foi muito impactante. Mas eu acho que ele ainda não tem a fama suficiente, pelo menos dentro da minha realidade, para eu poder sentir o impacto dele. Mas, mas quando se fala, é sempre com alegria que é, ai, afinal não é preciso ser velho, nem ter um hábito para sermos santificados. E isso traz-nos esperança. Sim, eu diria que sim. Eu, por vezes, acho que a versão que esta geração jovem tem uma pressão enorme da geração acima deles. Desde pequenos, os pais querem que os filhos estejam à ginástica, vão à ginástica, vão às aulas, sejam os melhores alunos, sejam tudo, tenham tudo. Isto é uma pressão enorme. Eu penso que isto é das grandes pressões. Os meses não têm tempo para brincar, os meses não têm tempo porque têm que estar cedo, porque a seguir têm que estar no colégio sempre, têm montes de trabalhos de casa para fazer. E isto é uma pressão enorme, no fundo, para a gente jovem, não é? Que, no fundo, está perante isto e ter que corresponder àquilo que espera a geração acima deles. Para mim, esta grande ansiedade é isso, das crianças. E muitas vezes não querem. Eu não. Eu preferi muito mais viola e agora estou no piano. Mas pronto, estou porque não tenho hipótese, não é? E,
E ninguém pergunta, decidir a vida pela. A vida vai sendo decidida e nós, pronto, vamos aqui vivendo. E voltamos a esse encontro do depois não sofrem, porque ao mesmo tempo a vida foi toda feita ali, os horáriozinhos definidos pelos pais e é tudo, ninguém lhe perguntou nada do que é que quer e a pessoa acaba por nem sequer saber sozinha para onde é que vai. Sejam são diferentes do conjunto das sociedades em que nós vivemos, neste sentido, quer dizer, nós vivemos realmente em sociedades, em culturas, numa época em que se perderam um bocado grandes sonhos coletivos, narrativas utópicas, mas isso não é específico dos jovens, isso é de toda a gente. E os jovens acham também, como toda a gente, também padecem disso, quer dizer, de um tempo em que se perderam um bocado as grandes narrativas utópicas, os sonhos. De vez em quando a gente lá acorda todos os jovens. Lá acordamos todos com uma história de encarnação, ou com o acabar de guerra, vidas. Mas nós realmente vivemos um tempo que alguém que dizia que a história é um bocado uma lei de pelo aqui não ali, não sei se é assim, mas de facto nós vivemos uma época de menos utopia. E nesse aspecto os jovens acho que são diferentes do resto. Estamos todos na mesma barca. Não sei. Eu acho é que nós também nunca vivemos essa época de utopia que a geração anterior viveu. Portanto, nós só conhecemos o lado distópico e, e acabamos por não ter essa sensibilidade para o que é verdadeiramente bom. Mas também acredito que, como estava a dizer, de que as pessoas que têm muito dinheiro não têm depressões, eu acredito que isso seja bastante mentira, porque as pessoas também. Sim, sim. Mas que têm menos, não é? Ou seja, que é a sensação que se tem cá fora é que, se eles têm dinheiro não têm depressões porque. Exato. Pode tirar a carta aos 18 anos, porque quem não tira é tudo. Pode ir para a faculdade de XPTO, pode ter tudo, mas depois, mas o que é que tem mesmo sentido que tem? Às vezes ainda é mais difícil encontrarmos a nossa missão. Sim, sim. Então, tentar perceber um bocadinho melhor esta questão do descrédito nas instituições. Eu acho que não é só nas instituições, é mesmo na ação coletiva. E mais uma vez, isso não é só dos jovens, é da tradição. Não é só da nova geração. Mas quer dizer, o mundo sem instituições será certamente muito mais fragmentado e não será melhor, certamente. Não parece. Ou seja, aquelas coisas simples dos provérbios, a união faz a força, que um ramo é fácil de partir, um feixe de ramos é mais difícil de quebrar. Mas eu creio que os desafios enormes do mundo em que vivemos passam muito por aí, por esta descrença, que é o contrário da esperança. Sim, sim. Essa descrença de dizer não vale a pena, tentar em conjunto, dá muito trabalho, há sempre gente que vai votar. Esta tendência, até muito em coisas pequenas, por exemplo, trabalhos de faculdade, gente que não quer trabalhar em grupos, quer trabalhar sozinha. Depois também todas as questões das empresas, de tentar cultivar, muitas vezes a partir de interesses, não a partir de cooperação. Sim, sim, sim. As dinâmicas coletivas. Não sei, gostava de ouvir um bocadinho mais a perspectiva
sobre esta questão. Eu acho que esta questão da descredibilização das instituições é o que eu concordo plenamente que juntos que as instituições servem, mas eu acho que isto vem muito de o Acordo de Paris afinal não está a funcionar. A União Europeia não está a saber responder às negociações de repente entre a guerra da Ucrânia não estão a passar pela União Europeia. Muitas destas coisas que nós esperávamos nós próprios ter uma resposta, não temos. A vinda dos refugiados todos para a Europa e nós não os soubemos acolher, receber ou de repente sentimos-nos invadidos e ninguém nos ajudou a não nos sentirmos assim. E este tipo de coisas tornam, tornam a nossa visão menos. Eu queria dizer menos verdadeira, mas não sei se é, ou se é a nossa visão que se torna mais difusa em relação às instituições, ou se são as instituições que de facto ficam mais difusas e nos respondem não da forma que nós esperávamos que elas respondessem. Mas, mas é por factos do que se está a passar que nós sentimos que as instituições não nos estão a responder tão bem. As instituições também são feitas por pessoas. Exatamente, E a questão exatamente. é as experiências e as capacidades mesmo de agirem essas pessoas também. Sim, e eu acho que a minha geração nasceu com estas instituições montadas e feitas e espetaculares à nossa volta. Agora é que estão a cair e não sabemos o que é montá-las, não sabemos o que é não as ter e, e portanto acaba por não ficamos sem saber o que não as ter. Então, se nós tivermos o que acontece? Elas não nos estão a dar respostas, pronto, não as temos. Mas não fazemos ideia do que é não as ter. E perdemos-nos aí nesse espaço. Não sei se respondi ao que queria. A resposta é bem é bem objetivo tentar, acho que devia ter uma resposta para estas coisas e não creio que Sim. resolve de uma geração, mas é tentar perceber melhor o que é. Porque eu acho que aqui também é um equívoco enorme que é transversal, que é achar que há coisas que subsistem sem serem cuidadas. Exatamente. Sem se lutar por elas. Exatamente. Não são muitas coisas, quer dizer, Como a planta do jardim. a ação Sim, sim. coletiva das associações. Tudo isso não existe se for cuidado. E se não formos nós a trabalhar. Sim. Eu acho que se acha que se gerem coisas pelo telefone e nem tudo dá para fazer sentado no sofá. Tem de se ir ao encontro e ir a esta luta que também falava que tem de ser feita. Em combate, quer dizer, nota-se assim uma certa, das intervenções aqui, às vezes, um certo pessimismo dos jovens, a falta de narrativas, mas acho que há um exemplo também muito feliz de mobilização de realmente dos jovens em Portugal, o projeto da Missão País, por exemplo. Sim, Nós sim. temos aí dois jovens que estiveram muito ligados e saber bastante recentemente, e, portanto, também talvez nos pudessem dar assim. Não sei se a doutora Marta também está bem. Eu fiz Missão País, claro, como universitária, mas Quando se pensa que às vezes os jovens também não se mobilizam, ou falta, ou está cada um no seu canto, sim, sim. talvez Uhum. mas também há Há imensas iniciativas a própria economia uhum. nessa linha. E a Missão País
é de facto transformadora de muita gente. E vocês vão saber melhor que eu que de facto tem um impacto nos universitários eh, espetacular. E que muda muita gente e converte muita gente. Podem explicar o que é que faz Ah. o IPE em português? Força! Estou aí. Fui buscar os dados agora deste ano. Este ano partiram de 73 missões de 60 faculdades diferentes por todo o país. Cada missão, para terem mais ou menos noção, são de 60 jovens universitários, mais ou menos. E durante esta semana, a ideia é ir para uma localidade do país e participar da vida da comunidade, ajudando em instituições, centros de dias, creches, ir às escolas, passando muito esta vida de esperança, que há um caminho a seguir, que há uma ideia a acompanhar. Depois é muito marcante, estamos sempre com uma cor diferente, por isso também vamos rodar e vamos mostrar uma ideia diferente. Tem sido muito surpreendente, por um lado, levar este tema e o lema de missão, que é inspirar as gerações a viver a fé católica em missão para todo o país. E tem sido muito inspirador, apanha muitas pessoas de surpresa, tanto os voluntários, os missionários, que não estão à espera, talvez, que haja uma oportunidade na fé, outra vez, de voltar a encontrar Deus, de voltar a arranjar um certo sentido, num mundo melhor. E principalmente, uma das conclusões principais, acho que sai da missão, é quando nós damos, recebemos muito mais daquilo que damos. E isso é uma conclusão que muitas vezes se ouve, e ainda bem, quem faz ficção. É verdade que dei uma semana das minhas férias, normalmente entre semestres, entre o primeiro semestre e o segundo semestre da faculdade. É verdade que dei uma semana das minhas férias, mas eu recebi muito mais do que eu dei. Por isso é um motivo de esperança, a quantidade de pessoas que movem e também a quantidade de pessoas que transformam. Por isso, partilhando também um bocadinho da minha experiência, isso é acrescentar. Pode ser só de todas as gerações, a nossa geração tem aspectos positivos e aspectos negativos. Portanto, os negativos são muito evidentes, o excesso de tempo nos ecrãs, isolamos muito em grupinhos, há também, em consequência disso, polarização das opiniões políticas e começamos a ver as consequências disso, mas também há estes aspectos positivos, estas iniciativas, a Missão País, as Jornadas Mundiais da Juventude, também têm os seus frutos. E a mim, pessoalmente, da experiência que eu vivi, também o que se vê, eu acho que faz a diferença quando estamos juntos por um motivo. Na Missão País, por exemplo, estamos juntos por Jesus, mas mesmo os que não estão por Jesus estão juntos pelo serviço, e isso faz a diferença, traz uma alegria ao grupo de missionários e ao local de missão. Eu acho que isso é que faz muita diferença, principalmente na nossa geração, que muita gente sem sentido, que ou vive para acumular bens, ou vive para sentir experiências, mas depois são coisas ilusórias, porque não preenchem o coração. Então é preciso pegar nestas experiências e espalhá-las, porque realmente, quando uma pessoa vive para o serviço, é diferente. Vem-me até à cabeça uma citação da Gadamer Spes, que é: o homem realiza-se plenamente na doação sincera de si mesmo. Eu acho que, para mim, faria uma diferença enorme conseguir, assim, estimular as pessoas a viverem para o serviço, para os outros, para o amor ao próximo. Em vez de tratar as coisas como fim, por exemplo, e para mim, eu acho interessante. Não sou um grande estudioso de economia, por acaso tive economia no secundário, mas depois acabei por ir para humanidades no ensino superior. Mas o que eu acho interessante da economia é como o dinheiro consegue sobrepor-se a tudo. Ou seja, as pessoas já não vivem para as pessoas, vivem para o dinheiro. E se for preciso passar por cima do outro para ganhar mais, as pessoas fazem sem hesitar, sem escrúpulo, sem remorsos na consciência. E conseguir esta mudança de mentalidade, esta mudança de coração, de viver com o outro e não para o dinheiro, mas pode ser para outras coisas. É este o desafio. E pronto, nós, como pessoas de fé,
sabemos que isso é muito possível com o Evangelho, com a ajuda de Jesus, mas pronto, é este desafio de eu. Não, estava a dizer também para as pessoas que não são católicos, a alegria de se estar junto, que muitas vezes é tão difícil termos uma pessoa de 20 anos que vai para casa nas férias e fica nas férias sem fazer nada, ou dar ali uma semana em que está com mais 60 e está a ir para um lar todos os dias e ter essa vivência. É muito giro. E são inúmeras as iniciativas que existem dos jovens. Não, que não fiquem a achar que somos uns coitadinhos. Temos muito para fazer e muito para criar e viver. Agradecemos muito à doutora Marta, então, a sua Obrigada. partilha aqui, a sua perspectiva também como jovem, que é uma lefada de ar fresco aqui para o ISTA também. Portanto, é muito bom ouvirmos outras histórias e de outras gerações também. Isso é fundamental. Também aqui a sua partilha enriquecida, também aqui com os contributos da assistência. Este tema da esperança vai continuar no próximo sábado, à mesma hora. O tema do desespero à esperança, de Pedro Streck, e, portanto, também estão todos convidados e contamos convosco também. E aqui a doutora Marta, uma salva de palmas, é um mínimo.